Muito bem, pessoal, a gente está retomando agora a quarta parte dessa aula 1, né, de revisão historiográfica, e a gente estava falando ainda há pouco da questão da idade contemporânea, não é que ela é uma idade, é um pensamento de um criticismo exacerbado e de uma exacerbação também, de um aumento de um criticismo pautado na ciência. Então, para alguma coisa ser verdade, ela precisa ser científica. A gente é tributário disso até hoje, né? E para ser científico, eu tinha que ter uma equação de funcionamento. Tudo tinha uma equação de funcionamento. Olha que interessante. Você pega, por exemplo, uma locomotiva. Há um desenvolvimento, pessoal, da engenharia de um modo assim, como nunca se tinha visto antes. E a vida das pessoas começa a melhorar de modo assim muito claro, muito claro. Aquilo que eu falei para vocês lá atrás, do próprio Renascimento, o início da modernidade, do homem recuperar o seu destino nas mãos, é exatamente no Iluminismo, na Idade Contemporânea, que essa coisa ela ganha assim um peso enorme. Esse é o paradigma da Idade Contemporânea, da contemporaneidade, sobretudo do Iluminismo, ou seja, a razão, a ciência, o empirismo, o pensamento científico, ele resolve tudo. E a partir daí acontece uma coisa muito interessante. Lembra que eu falei para vocês que os filósofos medievais eles eram cristãos em essência? Os filósofos agora não são mais cristãos. Tem até alguns como Blaise Pascal, mas em essência a grande parte dos iluministas, sobretudo século XIX, eu tenho, por exemplo, o próprio Charles Darwin, né, com a teoria da evolução das espécies, dando um tiro de misericórdia na ideia do criacionismo, de Deus criar as coisas, etc. E aí eu tenho nesse momento um pensador, um filósofo muito importante que norteia ali o século XIX, que é Friedrich Hegel. Hegel, um alemão, tem dois importantíssimos, né? Tem Kant fundamental, mas Hegel ele faz uma coisa muito interessante, que a partir dessa ideia de pensamento científico, ele cria a chamada filosofia da autoconfiança, de que tudo vai dar certo. E a partir dele, nomes como Augusto Comte cria o positivismo, ou seja, ordem e progresso, ou seja, quanto mais tempo o homem tiver na Terra, mais desenvolvimento científico ele terá, mais civilizado ele será, menos guerras eu terei e melhor eu vou viver. Eu vou ter progresso. Lembram da nossa bandeira? Ordem e progresso. Essa ideia acontece em 1889, gente. É exatamente o momento em que se fervilhava o pensamento positivista, a filosofia romântica, essa ideia, né, do romantismo alemão, de que tudo vai dar certo, a coisa vai sempre caminhar bem. Até que em 1914 eu tenho o estouro da primeira grande guerra, chamada Grande Guerra, Guerra Mundial. É a primeira vez que o mundo inteiro entra em conflito, inteiro, né? Mundo conhecido, né? Você tem a Ásia entrando em guerra, você tem a Europa envolvida, os países africanos envolvidos, aqui na América do Sul, nem tanto, mas a América do Norte envolvida diretamente, Estados Unidos. E a coisa acontece, morre muita gente. Eu queria muito, seria interessante se você pegasse no YouTube e botasse assim, vídeos da Primeira Guerra Mundial. Você vai achar interessantíssimo. Logo no início, o pessoal feliz indo para a guerra. Eles imaginavam que a guerra ia acabar em uma semana. Durou 4 anos. Né? Teve o Tratado de Versalhes, a paz e tal, mas uma paz meio que tensa, né? Até que em 1939, Adolf Hitler ele invade a Polônia,
e a Polônia era aliada da Inglaterra. A Inglaterra declara guerra à Alemanha e começa aquela confusão toda. Segunda Guerra Mundial. O que isso vai desaguar? O que isso tem a ver com a gente? Tudo, né? Porque na Segunda Guerra Mundial eu tenho os campos de extermínio, os campos de concentração, eu tenho o número de mortes enormes, mais países envolvidos. Sabe o que vai gerar isso, pessoal? Um ceticismo. O ceticismo é o que? Uma descrença, uma decepção, uma frustração com todo aquele pensamento científico, romântico, autoconfiante que os hegelianos pensavam, que tudo vai dar certo, que tudo é legal, que tudo é bacana. E é nesse momento que a sociedade ela busca voltar para o espiritual. É isso que eu quero que vocês guardem. Guardem isso. Não é voltar para Cristo, não é voltar para a religião cristã em essência. É voltar para a espiritualidade. Qualquer uma, porque todos os caminhos levam a Deus. Bem-vindos à modernidade. E quando eu tenho o pós-Segunda Guerra, né, descoberta do DNA, a ciência continuando caminhando, mas o homem começa a buscar o algo mais. E aí a gente tem a chamada pós-modernidade. O que a pós-modernidade vai gerar? E aí eu acho bem interessante eu ler aqui algumas coisas para vocês, só para a gente assimilar bem essa ideia, tá? Enquanto a Idade Média, a cosmologia era percebida, a cosmologia é a visão de mundo, né? Como um sistema orgânico, ou seja, um sistema engessado, tudo estava em Deus, tudo era resolvido, tudo estava bonitinho. Na modernidade, tudo passou a ser relativo, fragmentado. A era da razão toma corpo, aquilo que eu falei para vocês. De modo que o homem passou a ser o centro do universo. Deus não era visto como autor da criação, e se tinha criado, não interviria na vida humana. A religião não mais doutrinava o homem, mas a ciência. Repara que aqui a ciência ela resolve tudo. Eu estou falando de modernidade. No entanto, deixa eu ler outra coisinha para vocês aqui, para a coisa ficar mais sedimentada. Com os seus fracassos, a modernidade, estou falando da modernidade agora, tem dado lugar a uma nova etapa, por alguns chamados de hipermodernidade, modernidade reflexiva ou pós-modernidade. É o momento que a gente está hoje. Como é que esse momento se caracteriza? Se caracteriza por duras críticas à modernidade e, ao mesmo tempo, pela exacerbação de algumas de suas características. Olha que interessante. Dentre elas, Gustavo Gutierrez, que é o grande expoente da teologia da libertação, ele diz que o individualismo, o ceticismo e o conformismo e o relativismo, eles exacerbam demais, estão extremamente elevados. E aí gera uma crise, a crise da pós-modernidade. Crise acontece aonde, gente? No trabalho, na família, no estudo, na escola, no Estado e na igreja. E aí tem um representante muito interessante, que eu quero que vocês guardem o nome dele, que é o Zygmunt Bauman. Bauman, um sociólogo polonês, falecido há 7 anos atrás, 2013, 2014. Ele diz uma coisa muito interessante, ele cria uma categoria chamada sociedade líquida. Olha que interessante o que ele vai dizer aqui. Bauman diz o seguinte, que o mundo viveu a passagem de uma fase sólida da modernidade, com modelos e estruturas sociais estáveis e repetitivos, para a fase líquida, flexível e volúvel, na qual esses modelos e estruturas não perduram tempo suficiente para se enraizar socialmente. Nesse novo mundo líquido,
Sabe o que é mais importante, que é o que toma corpo? A incerteza. Passa a dominar a cena social. Repara que como a gente tem vivido, tem percebido pessoas com doenças psicossociais, não antes que não existisse, psicossomáticas, né? Pessoas com doenças da alma, com depressão, com síndrome do pânico, com suicídio, com automutilação. Por quê? Porque é uma fase de tanta incerteza que a gente não sabe para onde ir. É o que o Bauman diz. Então, dentro desse cenário, desse contexto todo, a gente tem a teologia e o pensamento cristão buscando novas respostas, uma reinvenção do próprio cristianismo para atender essa demanda. Gente, a gente encerra por aqui. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima aula. Um grande abraço.